Um robô que pinta um quadro? Mesa sensível ao toque? Você sabe o que é ubiquidade? Inteligência computacional. Hoje, no Jornal do G2. Boa noite. Boa noite. Hoje no Jornal da G2 daremos continuidade à nossa matéria sobre tecnologia e mídias digitais. O tema dessa edição será objetos inteligentes. Hoje teremos aqui o especialista e doutor em computação pervasiva, Eric. Por favor, Eric, seja bem-vindo. Boa noite, Eric. Boa noite, Pedro. Boa noite, Marília. É um prazer muito grande estar aqui no JG2. Para nós também, obrigada. Obrigado por estar presente. Então, Eric, você pode nos contar um pouco sobre objetos inteligentes? Bom, para falar de objetos inteligentes, primeiro tem que explicar para os telespectadores o que é um objeto inteligente. Objeto inteligente é, como o próprio nome diz, qualquer objeto que tem uma inteligência computacional envolvida, ou seja, que tem um computador dentro dele. Uma consequência da introdução desses objetos no cotidiano é que a tecnologia passa a se tornar corriqueira no meio popular. A tecnologia passa a ser uma coisa tão presente que ela é simplesmente esquecida, simplesmente desaparece no meio da nossa correria cotidiana. Então muitas vezes a gente está mexendo com o celular, muitas vezes a gente está mexendo com o aparelho e a gente simplesmente não para pensar por como aquilo funciona, qual é a tecnologia envolvida naquele equipamento. Um exemplo muito bom disso é o nosso relógio. Relógio digital, que por acaso a gente não tem nenhum, mas... A produção não tinha dinheiro para fazer. Mas ele é uma tecnologia que muita gente usa, está sempre no nosso pulso, sempre carregando com a gente. E a gente não para pensar, puxa, como é que aquilo funciona? Como é que aquilo tem um cronômetro, um alarme? Como é que aquilo marca a hora sem atrasar, sem adiantar? É isso que define um objeto inteligente. Um objeto que tem interação com o humano, que tem uma interface para que o humano possa, de alguma forma, manipulá-lo, mas ele é tão simples na sua visão, tão comum no nosso cotidiano, que simplesmente não para pensar como ele funciona. Entendi. E você poderia nos dar mais exemplos atuais sobre o que seria? Bom, acho que um exemplo muito bom, principalmente para os jovens que estão em casa nos assistindo agora, é o videogame da Microsoft, o Xbox 360. A Microsoft está lançando um equipamento agora, quase adicional para o videogame, chamado Kinect, que permite que o jogador possa interagir com o jogo, não mais pelo controle, mas muito mais pelo movimento, pela voz, pela roupa que ele está usando, pelo ambiente onde ele está. Isso gera uma interação que talvez nunca tenha sido vista antes. O mais interessante é que aquela peça que parece quase o próprio videogame, uma torre, ela fica tão inserida no ambiente que o jogador mesmo não para pensar como aquilo funciona. Ele não para pensar que existem sensores ali, que existem microfones, que existem detectores de movimentos, tecnologia extremamente complexa para permitir aquele tipo de interação. E simplesmente está ali e eu posso jogar com ele. Essa é uma característica muito marcante dos objetos inteligentes, que é a ubiquidade. É a computação sendo aplicada de tal forma e tão comumente no nosso dia a dia que simplesmente não percebe mais que ela está ali. Bom, outra tecnologia muito interessante é a mesa de toque criada pela Microsoft, que apresenta uma relação com o usuário muito parecida com o Kinect. Ela dispensa qualquer tipo de aparelho em suas mãos, como mouse ou teclado, e faz com que a sua única interação com o computador seja suas próprias mãos. Ele faz com que você possa fazer de maneira muito mais simples coisas que antes você fazia, como por exemplo, você pode fazer um download das suas fotos de uma câmera simplesmente colocando a sua câmera perto, sem precisar nenhum cabo ou nenhuma espécie de conexão, ou fazer o pagamento de uma conta usando um cartão, também pelo mesmo sistema, apenas colocando ele em cima da mesa. Outra coisa muito interessante também é a capacidade dele, né, quando está nesse formato de telas pequenas, de quando colocado um ao lado do outro, ele completa a imagem. Ou seja, ele detecta um ao outro, percebe que ponto da imagem ele tem que mostrar e sozinho ele completa a imagem, formando quase que um quebra-cabeça de uma televisão. E um grande mais interessante dessa tecnologia, que pode ser considerado um objeto inteligente, é a sua capacidade de também estar ligado à ubiquidade. Uma vez que passada a sensação de ter uma mesa totalmente inovadora da sua frente, você não para mais para pensar como ela funciona, nem qual o mecanismo envolvido naquilo ali. Você simplesmente
senta na mesa, toca, mexe nos seus arquivos, mexe no seu computador e você não percebe mais que existe uma tecnologia envolvida naquilo ali. Então, essa mesa por toque criada pela Microsoft é um objeto inteligente que também está incluído no conceito de ubiquidade. Por simplesmente estar ali, mas você não perceber que existe realmente uma tecnologia aplicada naquela estrutura que parece tão simples e tão integrada ao ambiente. Até a próxima. Obrigado. Preparamos para vocês uma edição especial do Pergunte ao Nerd. Nós trouxemos para vocês hoje o Nerd Supremo, Renan Kogut, que trabalha em portais como G1, Nerds Power e no Ubuntu. Boa noite, Renan.